Olá, alunos do sétimo ano, eu sou o professor Eliezer Rosa e hoje nós estamos aqui para falar sobre o universo multicultural das danças urbanas. É muito importante que a gente consiga relacionar, identificar as danças que existem no nosso meio urbano e respeitá-las dentro dessa relação da etnia, do processo de meio ambiente, enfim, da gente poder respeitar a prática dessas danças. A gente poderia falar de samba, a gente poderia falar de funk, a gente poderia falar de danças urbanas, a gente poderia falar de country, enfim, a gente pode falar de diversos tipos de dança que acontecem no nosso meio. Inclusive, a gente poderia pegar e atribuir algumas coisas importantes. Por exemplo, o funk é uma dança que nasceu nos Estados Unidos. É uma dança que tem a sua origem, a música, ela tem a sua origem do blues e quando chega no Brasil, ela tem toda a sua manifestação dentro da linguagem, dentro daquilo que acontece no cotidiano das pessoas. Mas a gente poderia, dentro desse ritmo do funk, a gente poderia ver quais são as coisas interessantes ou os atributos que a gente poderia dar à dança do funk. Por exemplo, a música do funk, ela é uma música gostosa de se dançar, de se praticar. Como é que é para eu estar praticando? A música, ela é boa. A letra da música, elas são letras agradáveis, onde eu posso estar ouvindo em qualquer lugar. As roupas que são utilizadas no funk, elas são roupas agradáveis, que eu também posso estar dançando em qualquer espaço físico. Enfim, então são todos atributos. Outras também, a composição coreográfica de um funk, ela é bonita, como é que é um sistema de X, é um sistema de quadrado, tudo isso é muito importante que a gente atribua à dança. As danças de rua, por exemplo, tem uma história muito parecida com a do funk, ela também teve origem, descendência de negros também. E uma coisa das danças urbanas, no Brooklyn, nos Estados Unidos, onde ela nasceu, a manifestação acontece através de grafite, de pintura, né? Através do rapper cantando e também através de dança, né? Dos b-boys dançando no chão, aquela manifestação cultural. Então elas têm uma semelhança muito parecida à nossa dança do funk com a dança de rua americana nesse contexto. Uma outra atribuição muito legal das danças de rua, por exemplo, que a gente vê nesse meio urbano, é a composição coreográfica. Você consegue, por exemplo, se eu fosse montar, nós fazendo uma aula hoje de dança de rua, por exemplo, eu colocaria, por exemplo, 4 colunas, onde teria a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna e a quarta coluna. E eu pegaria, por exemplo, a primeira coluna, metade para cá, metade para lá, a segunda metade para lá, a terceira também metade para lá, metade para cá, e a quarta coluna metade para lá e a metade para cá. Então daí eu colocaria a música. Como que eu faria essa composição corporal? A música entraria a primeira coluna, depois entraria a segunda, depois entraria a terceira, depois entraria a quarta coluna. Tudo isso ia ter uma formação de 4 colunas. Num dado momento, a música parou, aí eles começam para um lado, começam para o outro, fazem um movimento braço esquerdo, braço direito, trabalhando lateralidade, depois coordenação motora, com palmas e pernas. E aí eu começaria a coreografia, direita, esquerda, palma, 1 e 2 e 3, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, depois direita, esquerda, e assim uma coreografia toda montada em cima. Depois, passando esse momento, vai para o segundo momento, a gente muda o posicionamento de todos os dançarinos. Isso, a gente tem um desenho bonito coreográfico, onde a gente fala de composição coreográfica. Então, esses são atributos da dança de rua. As danças, em geral, elas estão contando histórias. Nas danças urbanas, a gente pode ver que pode estar falando sobre a situação financeira do país, pode estar falando sobre violência doméstica, pode estar falando sobre violência sexual, ou pode estar falando da história de uma pessoa que perdeu um pai, ou alguma situação que esteja contando. Pode ser coisas super alegres também, como música que você fala da sua mãe, coisas que você fala da sua família.
Enfim, o importante é que a gente respeite a diversidade cultural, o multiculturalismo das danças urbanas. Ok, gente? Espero vocês na próxima aula. Abraço!